Boa tarde, campuseiros. Tudo bem? Quanta gente bonita. Antes de eu começar aqui, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Alguém aqui gosta de anúncios online? Pode levantar a mão, gente. Olha lá, 1, beleza, 2, 3. Sejam todos bem-vindos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a sua oportunidade incrível de estar aqui na Campus Party, um evento tão incrível para o Brasil. É realmente um grande privilégio poder compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento com vocês. Meu nome é Raquel e eu trabalho com comunicações para uma empresa, uma startup que se chama AIO, uma startup alemã. A empresa por trás do AdBlock Plus, bloqueador de anúncios mais popular do mundo. Mas a AIO não é simplesmente um adblocker. Nós buscamos desenvolver produtos para transformar a web, colocando vocês, usuários da internet, no comando de algo mais justo e livre, ou seja, de uma internet mais sustentável. Então, hoje eu tô aqui para falar para vocês aonde a adblocking se encaixa no futuro da web. Talvez para alguns isso seja quase que intuitivo, mas eu vou tentar esclarecer isso nos próximos 30 minutos. Caso contrário, eu estarei aqui na campus, e aí a gente pode trocar uma ideia e eu esclareço qualquer dúvida que possa surgir. Eu quero falar para vocês de 3 maneiras como o adblocking está revolucionando o futuro da web. Primeiramente, eu gostaria de estabelecer o fato de que são os usuários que comandam a internet. A gente pode discutir isso depois, mas provavelmente não há argumento que vai me convencer do contrário. São os usuários que controlam o que está por trás da tela, dos seus laptops, qualquer que seja ele o dispositivo. E é assim que deveria ser. Mas que anúncios podem funcionar, só que eles podem funcionar melhor quando o usuário está no comando. A segunda maneira é de como esse movimento criado puramente pelos usuários já tem pressionado a indústria bilionária de publicidade e propaganda e que, consequentemente, irá nos levar a um futuro mais sustentável. Por último, eu não estou aqui só para falar de adblocking. Eu quero falar para vocês aonde o adblocking construtivo nos levou e como nós podemos reverter a dependência dos anúncios online. Vou falar rapidamente sobre o AdBlock Plus. Nós fomos criados em 2006. E, na verdade, pelo Vladimir Palam. Na verdade, ele fazia isso como hobby. Né? Ele ficava frustrado com os anúncios na internet, aí ele começou a desenvolver o produto e a comunidade foi crescendo. Por incrível que pareça, nós chegamos aonde nós chegamos através do boca a boca. O nosso produto foi baixado mais de 1 bilhão de vezes. Nós temos mais de 100 milhões de dispositivos ativos, isso contando com dispositivos móveis, que nós temos o AdBlock Browser para iOS e Android, além de outros. Nós desenvolvemos essa habilidade de ser o guardião dos usuários. Nosso código é 100% aberto, não há custo algum para baixar o produto, é completamente grátis. Todos os filtros são armazenados no computador do usuário. Nós não coletamos nenhuma informação, tendo em vista que privacidade é algo a ser zelado e nós valorizamos muito isso. Agora, vocês devem estar se perguntando, o que será que aconteceu no dia 27 de outubro de 1994? O que esse anúncio antigo está fazendo aqui na tela? Alguém sabe? Não? Esse, na verdade, foi o primeiro anúncio online em forma de banner criado pela empresa AT&T, que é uma empresa de telecomunicações americana, com o intuito de ser um serviço de anúncio público. Esses caras disseram, a internet é um novo meio e nós queremos divulgar informações. Então, se você clicasse nesse banner, ele te levaria para uma página onde você poderia ver informações sobre quais eram os melhores museus, informações sobre superestradas e coisas assim. Eu li um artigo sobre esses caras, foi feita uma entrevista com eles, e eles disseram, isso é um novo meio e nós não queremos estragar tudo. Então, é importante guardar na memória que a internet não começou com os anúncios online. Aí, hoje em dia, a gente acessa um site, dificilmente nós não nos distraímos com os anúncios. Isso, na verdade, não é sobre um exemplo específico aqui, isso acontece na maior parte da internet.
Inclusive, o site da UOL é um site muito gentil, porque eles pedem educadamente aos usuários que coloquem o site no whitelist. Caso contrário, os usuários ainda podem continuar acessando ao conteúdo. Aí, você vai lá, baixa um adblocker. Maravilha. A página está linda, está limpa. E você sabe que adblocking é incrível depois que você usa isso por um tempo. Aí, de repente, você vai num computador X que não tem um adblocker. E aí vem uma porrada de anúncios na tua cara. Mas, sobretudo, o que eu disse e o que eu vou dizer hoje, o que é mais importante aqui é o sentimento que o usuário tem de estar no comando. Pela primeira vez na indústria de publicidade e propaganda, o usuário está no comando de poder falar. Eu vou bloquear isso, eu vou bloquear aquilo. Não importa o que vocês têm para dizer. Vamos estabelecer alguns fatos? Hoje, mais de 615 milhões de pessoas bloqueiam anúncios na internet. Esse número tem um potencial de crescimento imenso assim que o Google implementar o filtro de anúncios deles no Chrome, que foi anunciado que será feito esse mês, no dia 15 de fevereiro. Então, gente, esse é um número assim, muito grande. Pensa na população brasileira, são quase 3 vezes a população brasileira bloqueando anúncios online de alguma forma no mundo todo. De acordo com uma pesquisa feita pelo Interactive Advertising Bureau, mais conhecido como IAB, órgão que ajuda a determinar os critérios dos anúncios online, eles estimam que aproximadamente 25% dos usuários da internet bloqueiam anúncios. Uma pesquisa feita pela PageFair, eles estimam que aqui no Brasil são só 6%. 6%. Também uma oportunidade de crescimento grandona. Então, agora que nós já sabemos que a adblocking é grande, 615 milhões de pessoas em crescimento, essa foi uma das maiores declarações para nós, onde o Snowden tweetou em 2015, usar um adblocker não é só um direito, mas um dever. Alguém sabe por que o Snowden falou isso? Por que as pessoas estão cada vez mais elas estão buscando cada vez mais bloquear os anúncios online? Talvez isso seja quase que óbvio, mas nos ajuda a fazer uma reavaliação sobre as razões pelas quais os usuários baixam o adblocker. Primeira, anúncios intrusivos e irritantes. Talvez essa não seja a melhor forma de descrever isso, mas a maior parte dos anúncios online são muito chatos. Todos vocês, em algum momento ou outro, já devem ter se deparado com uma janela ou um vídeo que vocês tiveram que fechar. Vocês se lembram dos pop-ups? Eles ainda existem. Qualquer pesquisa que vocês pegarem aí sobre adblocker, vocês vão ver que essa acaba sendo a razão número 1 pela qual as pessoas baixam o adblocker. Aí, razão número 2. Malvertising. Malvertising é quando um anúncio aparece perfeitamente normal, mas ele está contaminado com malware, que acaba infectando o seu computador. De acordo com uma pesquisa feita pelo PageFair, isso tem crescido muito. Na última pesquisa que eles fizeram, em alguns casos, isso ultrapassou a razão número 1, que eu falei para vocês. Se vocês olharem as estatísticas dos anos de 2015 e 2016, vocês vão ver que teve um crescimento de 132% de malvertising na internet. Isso é um número preocupante. Então, cada vez mais as pessoas estão buscando baixar um adblocker para proteger os seus computadores, por segurança. Terceira razão, privacidade. Na verdade, essa é a razão número 1 pela qual os caras que começaram a usar um adblocker, os caras mais tech mesmo, isso é porque eles baixam o adblocker, os defensores da privacidade. Se vocês olharem para os fóruns de discussões, as primeiras discussões são sobre os rastreadores nos anúncios. Apesar dessa não ser uma das principais razões pelas quais os usuários baixam um adblocker, ela não deixa de ser de extrema importância. Não sei se vocês sabem sobre o cryptojacking, né? Tem acontecido bastante. É a mineração de criptomoedas através de anúncios sem a autorização dos usuários. E aí, quarta razão, consumo de dados. Na verdade, essa é a razão número 1 pela qual os usuários dos países da Ásia e do Pacífico baixam o adblocker.
E esse é um ponto que eu gostaria de reforçar bastante aqui, porque nós do Brasil estamos no mesmo barco. Nós estamos pagando por algo indesejado. Isso tem crescido cada vez mais, porque o usuário está começando a perceber, porra, isso está saindo do meu bolso. Foi feita uma pesquisa pelo New York Times, com um grupo de jornais deles, onde eles fazem uma comparação sobre os custos dos anúncios numa página e o custo para carregar o conteúdo editorial. Vamos pegar o primeiro exemplo ali do Boston.com. De 40 centavos de dólares, 32 centavos são só para carregar os anúncios na página. 8 centavos é para carregar o conteúdo editorial. Claramente, o sistema está errado, gente. Isso é teu. Se você quer ter segurança, privacidade, se você não quer se irritar com as coisas, são vocês que têm que decidir isso. Agora a gente já sabe que adblocking é um fenômeno e nós já sabemos as principais razões pelas quais os usuários baixam um adblocker. 20 e poucos anos depois da criação do primeiro anúncio, Randall Rothenberg, CEO e presidente da IAB, disse: estragamos tudo. Nos esquecemos da experiência do usuário. Que surpresa, não? O Ethan Zuckerman, criador dos pop-ups, pediu desculpas publicamente por ter criado os pop-ups. Mas o que será que aconteceu nesses 20 e poucos anos de evolução, se é que nós podemos chamar assim, dos anúncios online? Vamos dar uma olhada? Mais e mais anúncios intrusivos começaram a ser criados. Eu não quero criticar o início das eras dos anúncios online, porque provavelmente os pop-ups não soaram como uma má ideia. E aí, mais formatos de anúncios intrusivos começaram a surgir. Aonde isso nos leva? 4 anos depois, nós começamos a perceber que os usuários estavam ignorando os anúncios nas páginas. E como nós sabemos disso? Em 1998, foi feita uma pesquisa pela Universidade de Rice, nos Estados Unidos, onde surgiu o termo cegueira de faixa. Foi feito um monitoramento dos olhos dos usuários, percebeu-se que eles estavam simplesmente focando no conteúdo que eles estavam buscando, eles estavam ignorando os anúncios. 4 anos depois, em 2002, o primeiro adblocker surgiu, que inclusive o código do nosso adblocker se baseia nesse mesmo. Conclusão, os usuários não só estão ignorando os anúncios, mas como eles estão buscando proativamente bloquear os mesmos. Aonde isso nos leva? Claro, naturalmente, né, os publicitários fazem menos dinheiro. Você como marca, se as pessoas não estão mais prestando atenção em você, isso já não tem muito mais valor. Vamos supor que eu tenho 3 anúncios em um site, e aí eu faço R$300. No mês seguinte, eu faço R$150. Putz, qual que é a melhor solução para isso? 3 mais 3 são 6. Vamos duplicar a quantidade de anúncios no site. Maravilha, temos R$300 novamente. É aí que o ciclo vicioso tem início. Não só nos deparamos com o ciclo vicioso, mas como nos deparamos no espiral descendente. Hoje, são 2 empresas que controlam a infraestrutura dos anúncios na internet, o Google e o Facebook, que chamamos de duopólio. Na verdade, nós não temos nada contra essas 2 empresas, mas isso acaba prejudicando muito a questão da criatividade na internet. 77% de todos os gastos com anúncios na internet vão para uma dessas 2 empresas. Isso limita muito, prejudica muito a questão da criatividade na internet. Agora, vocês devem estar pensando, olha lá, ela lá, do adblocker. Ela vai falar, vamos bloquear tudo sem pensar nas consequências. Mas eu tô aqui para dizer para vocês que nós erramos. Nós, adblockers, erramos. Nós fomos desenvolvidos de maneira incorreta. De 2006 a 2011, nós bloqueávamos tudo. E isso foi incorreto. Por quê? 90% dos sites e do conteúdo que nós acessamos na internet são financiados pelos anúncios.
E bloquear tudo significa acabar com grande parte do que nós consumimos de graça na internet. Isso não é do nosso interesse ou do interesse do usuário. É o combustível de criação de conteúdo na internet. O que deu errado? Existe essa complexidade sem necessidade nos sistemas dos anúncios na internet, né? Tem muitas empresas querendo uma parcela nessa cadeia entre o publicitário e o usuário. Não é à toa que os criadores de conteúdo estão sofrendo com isso. E uma série de outros problemas, como fake news, jornalismo com menos investigação e pesquisa, uma série de outros problemas que são gerados por um sistema que é financiado por anúncios. Antigamente era assim, o anunciante chegava profissional de marketing, o anúncio saía. Hoje existem todos esses nós aí no meio do caminho que acabam gerando uma série de problemas sistêmicos. Teve uma onda semana passada que eu estava lendo de malvertising em sites renomados como o New York Times, e o problema é que eles não conseguiam identificar de onde vinha isso devido à complexidade do sistema. Mas e conteúdo de qualidade? Agora é uma conversa de como nós vamos conseguir financiar conteúdo na internet. Bom conteúdo precisa ser recompensado, sim. E nós já sabemos que os anúncios são os que financiam isso. Agora, existem algumas soluções para melhorar a questão dos anúncios na internet. O primeiro ali que vocês conseguem ver é o Acceptable Ads, que é a nossa iniciativa, que eu já falo para vocês em 1 minuto. E depois tem a Elinda e a B, Coalizão para Melhores Anúncios do Google. Essencialmente, o que essas duas últimas querem fazer é desmotivar os usuários a usar um adblocker a partir da criação de anúncios que são bons demais para serem bloqueados. Sinceramente, isso é uma externalidade que eu considero ok. Se os usuários decidirem que eles não querem mais usar um adblocker, beleza. Claro que nós, adblockers, não achamos que isso vai acontecer. Agora eu vou falar rapidamente sobre o nosso programa de anúncios aceitáveis. Essencialmente, a ideia era, beleza, você pode criar anúncios que cumprem com certos critérios e aí você passa por padrão pelo adblocker. Os usuários vão conseguir bloquear tudo se eles quiserem. Mas isso foi uma possibilidade que nós encontramos para os publicitários, o que é baseado em tamanho, posição e rotulagem. E aí que nós queremos alcançar o adblocking construtivo. O usuário no comando, nós estabelecemos critérios baseados em pesquisas feitas com os nossos usuários, nós conversamos com eles num fórum aberto, e esses critérios foram criados. E aí nós pensamos, beleza, isso é adblocking construtivo. E não é como costumávamos a fazer antes, que era bloquear tudo sem pensar nas consequências, o que ainda alguns adblockers fazem. E o que nós fomos capazes de fazer? Nós fomos capazes de tirar o nós fora disso. Nós criamos o Comitê Independente há alguns meses atrás, no ano passado. E, novamente, pela primeira vez na indústria de publicidade e propaganda, existe a representação do usuário, além de todas as partes envolvidas. E é assim que o programa de anúncios aceitáveis tem crescido e se tornado em algo diferente. Não somos mais nós, não é a AIO, não é o AdBlock Plus. São todas as partes envolvidas. Agora, existem algumas alternativas aí para financiar conteúdo na internet. Eu vou mencionar algumas, né? Que são os paywalls, o modelo Patreon e os botões de doações. O paywall é um sistema que restringe o acesso dos usuários no site. Normalmente, isso é feito com o pagamento de uma mensalidade. Agora, isso funciona para empresas que têm um alto valor ou empresas que têm valor suficiente com pessoas dispostas a pagar por isso. Não é um negócio escalável. Isso não é sustentável. E os pequenos e médios? E vocês, usuários, estão dispostos a pagar uma mensalidade para todos os sites que vocês consomem conteúdo? Não dá, né, gente? Aí, temos o modelo Patreon, que é um modelo legal. Os criadores de conteúdo conseguem fazer dinheiro com isso,
mas eles reclamam muito que existe um trabalho extra muito grande que eles têm que fazer com divulgação. Por exemplo, você tem que participar de seminários, conferências e coisas assim. E no final, o que os criadores de conteúdo querem fazer é simplesmente criar. Aí, você tem os botões de doações, que estão no mercado há pouco mais de 15 anos. Raramente os sites implementam isso. E quando eles implementam, raramente os usuários usam. Uma exceção da regra e um site de sucesso é a Wikipédia. Agora, nós precisamos pensar em algo diferente. No cenário ideal da internet, isso viria como uma solução descentralizada. Nós precisamos pensar em uma alternativa universal para as pessoas que entendem a necessidade de se financiar bom conteúdo. E agora, quem poderá nos ajudar? Eu! O Chapolin Colorado? Não contavam com minha astúcia. Vocês se lembram que no começo eu falei para vocês aonde nós queremos chegar com o Adblocking construtivo? Mas eu queria falar para vocês sobre um projeto incrível que nós estamos trabalhando. Na verdade, não é mais um projeto, a gente lançou em Berlim, no final de outubro, o Flatter. O Flatter é uma ideia que veio do Peter Zunda, que também é o cofundador do Pirate Bay, juntamente com o Linus Olsson. Ambos suecos, com a mesma linha de pensamento que nós, do Adblock Plus. E foi aí que tudo começou. A ideia essencial do Flatter, a ideia básica, é estabelecer uma conexão profunda entre o consumo e a atribuição de um valor ao conteúdo online. Então, funciona como um sistema automático de micropagamentos. É uma extensão para navegador. Para que isso seja realizado, nós desenvolvemos um algoritmo que calcula o consumo a partir do tempo gasto e a atenção e a interação que os usuários dão para o conteúdo. E essa é a maneira que nós encontramos de como reverter a dependência dos anúncios online. Né? Os anúncios não são necessariamente ruins, mas eles foram para um caminho muito errado. Nós valorizamos conteúdo de qualidade, mas não somos nós que vamos decidir o que é conteúdo de qualidade. E nós queremos incentivar o que realmente tem valor aos usuários. E também dar uma alternativa para os sites para não dependerem de publicidade e propaganda. Vamos ver como funciona? Do lado dos usuários, você baixa a extensão, você se inscreve no Flatter, e aí você participa com um valor mínimo mensal de aproximadamente R$12, $3. Você pode investir mais, você pode alterar esse valor depois se você quiser também. E aí você navega na web, tranquilamente. Ao final de 30 dias, esse valor que você participou, ele é redistribuído proporcionalmente aos sites que você consumiu mais. Claro que os sites também têm que estar inscritos no Flatter. Do lado dos criadores, um pouco mais simples. Você se inscreve no Flatter, você cadastra o link de onde você possui o seu trabalho, seja ele mídia social, blog, jornal, o que quer que seja. Verifica a sua conta e pronto. Mais nada. Você não precisa carregar documento nenhum, você não precisa criar nenhuma página extra, e é assim. Quando os usuários consumirem o seu conteúdo, você é recompensado por isso. Vamos ver um exemplo? Aqui o usuário vai acessar o site do New York Times, ele clica num artigo, ele lê, interage com o conteúdo, possivelmente ele vê um vídeo, e aí o limite mínimo é atingido para que o Flatter seja gerado. Quando o Flatter é gerado, é aí que o conteúdo começa a ser recompensado. Então, se você você tem um youtuber favorito que você assiste o vídeo dele com frequência, naturalmente esse youtuber vai ser mais recompensado. A mesma coisa com o jornal. Normalmente nós temos um jornal de preferência, a gente lê 1 ou 2 artigos por dia. Obviamente esse jornal também vai ser recompensado por isso, se ele estiver inscrito no Flatter. Aqui você pode ver o painel de controle, que é a estatística do que você vê ao final de 30 dias. Lembrando que é
usuário no comando, você pode habilitar e desabilitar o Flatter quando você quiser. Cada cor representa um site e aí aquele valor da sua participação ele é redistribuído proporcionalmente aos sites que você consumiu mais. Aí, do lado dos criadores de conteúdo é a mesma coisa, você consegue ver o painel de controle e a estatística do conteúdo que foi mais consumido. E aí você pode fazer coisas como, por exemplo, sacar o seu dinheiro e coisas assim. Qual é o próximo passo? Trazer todo mundo para o Flatter. E vendo do lado dos criadores, nós queremos criar uma infraestrutura onde nós possamos colaborar uns com os outros, porque nós acreditamos que o futuro, o sucesso do Flatter virá através da nossa comunidade. Nós queremos ajudar a recompensar pessoas que fazem coisas brilhantes na internet. E a internet é assim, gente, é o usuário no comando. E foi aqui que o adblocking construtivo evoluiu. Resumindo, adblocking é o tratamento para os sintomas de um sistema que não está funcionando, mas o Flatter é a cura. Eu sou otimista, nós somos otimistas com o nosso programa de anúncios aceitáveis e com o Flatter. Nós acreditamos que isso irá levar a uma internet mais sustentável. Talvez nós temos a solução. Talvez nós somos os que vamos ter que lidar com essas soluções. Talvez os outros estejam certos e nós não temos as soluções. Mas nós acreditamos que nós já levamos a indústria de publicidade e propaganda para um novo estágio. E nós vemos isso como um grande entusiasmo e uma esperança no futuro. Eu vou mostrar um vídeo para vocês antes da gente finalizar. Hi, I'm Paul. I'm a designer for the Flatter team. I'm also a content creator, making videos, photography, and producing music. I use Flatter to let people reward my content. Flatter doesn't stop me from using other ways to make money either. It's there and it works. It's a great extra source of income and saves you a lot of time. Whether you're an artist, musician, YouTuber, blogger, or you make crafts, Flatter can help your fans reward your creativity. It's super easy, actually. I just signed up, linked my accounts, and got my fans to use Flatter too. They contribute just by watching and listening to my work, so I don't have to do anything extra. I just create. So whatever you create, the Flatter community can reward it. Sign up for Flatter now. More creativity, less hustle. É isso aí, gente. Eu espero de coração que vocês tenham gostado da apresentação. Eu agradeço a presença de vocês. Eu acredito que a gente ainda tem alguns minutinhos. Eu vou abrir para perguntas para vocês, se vocês quiserem. Beleza? Muito obrigada. Melhor dessa aqui. Tudo bem? Oi, ei, som. Parabéns pela palestra, foi super legal. Eu estou começando uma startup hoje que não é relacionada à criação de conteúdo, mas eu vivo de propaganda. O que eu faço é justamente... Eu penso também nisso, é muito incômodo. E a minha plataforma é focada em gamers, chama Easy Gamer. É uma startup como se fosse um OLX voltado para o público gamer. E eu busco justamente isso, pegar anúncios relevantes ao meu público, porque eu sou meu público, eu uso minha ferramenta. O que seria anúncios relevantes ao seu público? Por exemplo, eu vendo placas de vídeo, computador. Você é uma gamer, por exemplo, você joga, mas você não tem conhecimento técnico para montar um PC do zero. Você vai comprar as peças separadas, uma placa-mãe, um processador, uma placa de vídeo. Eu tenho um parceiro meu, que é uma empresa que vende computadores e monta computadores. Então, eu tenho um banner no meu site escrito assim, precisa de ajuda para montar o seu computador? Fale com a gente. Então, eu presto serviço relevante aos meus usuários.
que o anúncio ele pertence ao seu site, se você está fazendo propaganda de você mesmo, a gente não bloqueia isso. Sim, sim. Perfeito, não, perfeito. Eu sou usuário do Adblocker também, Plus, fantástico. Mas a minha pergunta era referente ao Relevante Flutter. ao Flutter. Eu achei genial, fantástico. Muito legal o sacada do pessoal. Ele já está disponível para o Brasil? Já está disponível para o mundo inteiro, gente. Sim, porque... Assim, eu sou uma das únicas brasileiras da empresa lá e eu falei, putz, vamos para Campus Party, vamos levar isso para a galera e eu acho que o Brasil tem um potencial incrível para a gente mudar a internet e exatamente para fazer isso que você está falando. Perfeitamente. No meu site mesmo, obviamente, vou procurar hoje ainda como implemento isso aí lá. Por favor, se tiver alguma pergunta, fala comigo, é o que eu falei, a gente está tentando criar uma infraestrutura legal para a gente promover o trabalho das pessoas, né, que estão interessadas nisso que você está falando. Então, vamos trocar uma ideia ali depois. Perfeito, vamos. E todo mundo, né, gente? Se vocês quiserem, fiquem à vontade. Obrigado. Imagina. Oi. Alô? Oi. Oi. Eu tenho duas questões. A primeira, tu falou um pouco das grandes multinacionais que dominam essa questão da publicidade digital, como Google, como Facebook. Você não acha que vocês, dominando essa parte do Flutter, vão se tornar uma multinacional que vai ser um monopólio dessa questão? Não, o Flutter, na verdade, ele não vem para ser um monopólio, ele vem para atender mesmo a necessidade das pessoas que entendem para as pessoas que entendem a necessidade de financiar bom conteúdo. A gente não vê isso como monopólio, é só uma alternativa à publicidade e propaganda, que é um monopólio. Sim, mas vocês vão cobrar um valor, uma taxa sobre essa publicidade, sobre esse dinheiro? Publicidade? Não sobre publicidade, sobre o dinheiro arrecadado. Do Flutter? A gente tem uma porcentagem na transação, 7,5%, que é um valor normal de qualquer transação financeira. E a questão, muitos usuários querem realmente consumir o conteúdo gratuitamente, não vem um valor agregado. Desculpa, não entendi isso. Muitos usuários querem consumir o conteúdo de forma gratuita mesmo, ou seja, não querem realmente pagar nada. Ou não tem mesmo condições. O Flutter não vai funcionar para esse pessoal, né? Tem que ter consciência, é uma criação de consciência coletiva mesmo, que as pessoas que entendem a necessidade mesmo, essa necessidade, entendem os problemas que os anúncios geram para todo mundo na internet. A gente está lendo um monte de conteúdo aí, tudo praticamente financiado pelos anúncios, por publicidade e propaganda. É isso. Então, jamais vai ser algo para o usuário acessar tal conteúdo de tais sites inscritos no Flutter, jamais vão bloquear para quem não pagou nada. Isso? Não, mesmo aí eu não pagando nada, eu vou ter acesso ao conteúdo. Se você não... isso aí vai de site para site, né? Cada um vai decidir como eles querem, né? Assim como os paywalls. Cada site quer ter o seu modelo de pagamento. Claro, todo mundo quer ter o seu modelo de pagamento. Mas e aí, cara? Não dá, isso aí não é sustentável. Tem que ter um modelo descentralizado, um modelo que é para todos. E é aí que o Flutter entra. Entendi, muito obrigado. Imagina, um prazer. Alguém mais? Aqui, pessoal. Lá. Olá, Raquel. Eu trabalho com o Google, com essa parte de anúncio, e achei bem interessante a proposta do Flutter, mas o que eu fiquei um pouco na dúvida é, por exemplo, a partir do valor mínimo que o usuário paga para a plataforma, esse valor passa a ser distribuído, é isso? Esse valor é distribuído para o conteúdo que o usuário consumiu, né? O algoritmo que faz o cálculo do consumo a partir do tempo que o usuário gasta. E aí, talvez, Diego, você consiga adicionar alguma coisa mais sobre o algoritmo aqui para o pessoal, com relação ao tempo. Aí dá para entender um pouquinho melhor. Ele é da área técnica. Mas daí, no caso, esse valor que vai ser distribuído varia conforme o usuário inseriu o valor na plataforma. Então, por exemplo, o valor mínimo é $3. Sim. Eu poderia colocar como $30. Pode. E esses $30 seriam diluídos conforme o conteúdo que eu acesso. Exatamente. É isso mesmo. E só para adicionar aqui, o nosso algoritmo ele funciona de duas formas. Pela atenção do usuário, o tempo que ele passa consumindo um conteúdo e também a frequência que ele acessa um conteúdo. Por exemplo, alguns comic sites, alguma coisa que ele passa, um dicionário, por exemplo, que ele passa um curto período de tempo, mas ele utiliza esse serviço com uma certa frequência. Esse tipo de conteúdo também vai ser recompensado no Flutter. Então, nosso algoritmo, ele
visa recompensar todo esse tipo de conteúdo que o usuário consome ao longo de 30 dias e, dependendo do que ele consumiu mais e de quanto ele disponibilizou, esse valor vai ser distribuído entre os sites que ele consumiu. Bom, eu não entendi um negócio. Quando o site adere ao Flattr, assim, ele tem que garantir uma experiência sem propaganda para o usuário? Tipo assim, se eu tenho um Flattr ou não, é totalmente livre. Eu posso aderir ao Flattr e praticar fazer uma prática de qualquer coisa, beleza. Isso é ótima pergunta. Na verdade, isso é um detalhe importante de ser mencionado. O Flattr pode coexistir com outras fontes, com outros canais de renda para os sites, né? Então, isso pode coexistir com publicidade e propaganda. São produtos diferentes. Aí vai do usuário, se ele quer usar um adblocker junto com o Flattr, né? Mas aí o Flattr entra como uma alternativa mesmo de financiamento. Você pode ter o paywall, você pode ter publicidade e propaganda, você pode ter botões de doações e você pode ter o Flattr também. Então é isso. Ficou dúvida? Você ficou com uma cara de que estava com dúvida? Mas a gente troca uma ideia depois. Oi, tudo bem? Então, pelo que eu percebi, do jeito que foi feito o Flattr, eu como usuário instalo a extensão e ela vai verificar os sites que eu acesso e se esse site está registrado no Flattr. A minha dúvida, no caso, seria referente à vigilância que o Flattr faz sobre a atividade do usuário. Mesmo os sites que não estão registrados no Flattr, ele vai saber que eu estou acessando. No final até mostrou um gráfico, né, dos sites que a pessoa acessou e como são tratados esses dados, né? Depois de um tempo vocês apagam ou como que fica, né? Vou responder essa aqui. O nosso algoritmo, ele roda localmente. Então, todo dado que é analisado pelo nosso algoritmo, ele nunca sai da sua máquina. Ele fica na sua própria máquina e o próprio usuário ele pode criar regras. A gente já tem quando o usuário instala a extensão, a gente já tem um conjunto de sites, como instituições financeiras, sites de pornografia, algum tipo de site assim, que, por padrão, o usuário não gostaria de fazer um Flattr a esse site. Então, por padrão, o nosso algoritmo já não vai rodar nesse site. E mesmo se, para alguns sites que, por padrão, ele já roda, se o usuário quiser adicionar ou remover algum site, ele pode fazer isso. E, de toda forma, o algoritmo só roda localmente. Então, a única coisa que transita entre a extensão e os nossos servidores é o que você vai dar para cada criador de conteúdo ao final dos 30 dias. O resto é tudo localmente. A gente preza muito pela privacidade do usuário. Lá atrás. Acabou? Tá bom. O cara... Ótima palestra. Eu gostaria de saber duas coisas. Se a extensão do Flattr é open source e o que vocês veem de perspectiva na plataforma mobile. Sim, é open source. Diego, nosso desenvolvedor de Android, pode falar mais na parte de mobile. Cadê o microfone? Aqui, Diego. A gente pensa em trazer também o Flattr para o mobile. Está nos nossos planos. Atualmente, só funciona como uma extensão para os navegadores desktop, mas a gente já tem planos para o Flattr no mobile. Acho que acabou o nosso tempo. Depois a gente conversa ali, troca uma ideia. Obrigada, pessoal. Coração. Alô, galera, fiquem aí, porque você vê que as cadeiras estão numeradas. Procurem ter uma cadeira numerada, porque rapidíssimo